Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é dia de falarmos sobre Livros de Sangue, a Odisseia Infernal de Clive Barker. Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal Fantasmagoricamente Descolado. E hoje é dia de falarmos sobre uma das mentes mais criativamente perturbadas e divertidas, é claro, da literatura de terror e suspense. Estamos falando, é claro, do senhor Clive Barker. Mas antes, é claro, se você não quiser passar a sua eternidade sendo torturado por um demônio cenobita, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho aqui embaixo para não ficar de fora das próximas resenhas aqui do canal. Agora, sem mais enrolação e sem mais conversa, vamos para o vídeo de hoje. Para falarmos sobre Clive Barker e a sua tão bem-sucedida carreira como escritor, pintor, roteirista, dramaturgo, produtor e artista plástico, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente 40 anos, lá para a década de 80. Foi nessa época que uma série de livros foram publicados na Inglaterra pela editora Sphere Books, sob o título de Livros de Sangue. Nessa época, o Barker ainda era relativamente desconhecido no meio literário, embora ele já trabalhasse oficialmente como dramaturgo. Foi graças à publicação de Livros de Sangue que ele alcançou um prestígio maior, possibilitando assim, é claro, sua ascensão artística e a publicação dos demais volumes que compõem a série Livros de Sangue. O sucesso definitivo, entretanto, veio quando ele publicou seus livros nos Estados Unidos com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Stephen King. Na época do lançamento do livro nos Estados Unidos, o King meio que apadrinhou ele, e no meio de entrevista ele disse o seguinte: "Acho que Clive Barker é tão bom que estou literalmente sem palavras. Ele faz o resto de nós parecer que dormimos nos últimos 10 anos. E agora, depois de anos esgotados no Brasil, a editora Darkside, responsável pela publicação do Barker aqui no Brasil, decidiu relançar o livro. Eu tenho ele aqui em mãos para mostrar para vocês. Olha só, gente, que capa maravilhosa. Sobrecapa bonitinha. Então o relançamento do livro tem todo aquele cuidado especial que a Darkside geralmente tem com os seus livros, né? Aqui a gente tem um livro em capa dura, né, com o corte vermelho, nova tradução, isso é muito importante, e tem essa arte fantástica aqui na capa que sintetiza muito bem tudo aquilo que Livros de Sangue significa. São ao todo 6 histórias que contam com a introdução muito especial de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido César Bravo, o autor da Darkside, e que é o responsável por clássicos já do terror nacional, como Ultra Carmen, VHS e o recente DVD. Eu já falei inclusive sobre o DVD em algumas lives aqui do canal, eu vou deixar os links aqui também para vocês estarem dando uma olhadinha. E já na introdução, o César ele sintetiza muito bem essa catarse literária que a gente sente quando a gente se depara com Livros de Sangue. Quando ele diz que algumas obras são tão importantes e tão inovadoras para o gênero que acabam ditando todo o futuro, que acabam norteando o rumo que esse gênero vai tomar no futuro. E é óbvio, não é nenhum exagero dizer que a literatura do horror ela se divide em antes e depois de Clive Barker, antes e depois de Livros de Sangue. E isso fica evidente logo nas primeiras páginas do primeiro conto, que funciona como uma espécie de prelúdio e de introdução para todas as histórias que vão compor aí todos os Livros de Sangue. No primeiro conto nós conhecemos uma pesquisadora psíquica chamada Mary Floresco, que contrata um suposto médium chamado Simon McNeill para investigar uma casa mal assombrada. Acontece que o McNeill é um verdadeiro charlatão. Ele não é médio coisa nenhuma, ele só faz isso para ganhar a vida. Mas, entretanto, contudo, todavia, a Mary sabe disso, só que mesmo assim ela decide contratar ele, porque ela está desesperada para acreditar no sobrenatural, para encontrar provas do sobrenatural e também porque ela tem uma leve quedinha aí por ele. Acontece que já na introdução do livro nós somos apresentados a um conceito que permeia toda a obra do Barker, de que existem estradas dos mortos, e quando essas estradas dos mortos se cruzam com as estradas dos vivos, acontecem algumas coisas bizarras, algumas coisas assustadoras. E infelizmente, para o azar do McNeill, nessa noite, quando eles foram fazer essa investigação na casa mal assombrada, as estradas dos mortos acabaram cruzando com a vida dele. Eles então meio que possuem o corpo dele e começam a fazer várias descrições, várias marcações na carne, na pele dele. Essas marcações, esses escritos, acabam se mostrando as histórias que serão reveladas pela própria Mary em Livros de Sangue. Então cabe a Mary sintetizar tudo isso e mostrar para o mundo dos vivos as histórias que os mortos têm para contar. E daí para frente, meu querido, o que a gente tem é um compilado fantástico de visões assombrosas, pactos demoníacos, erotismo, sadomasoquismo e o
puro, bom e velho terror, mas não aquele terror imagético gratuito, sabe? O terror nos contos do Barker não aparece só como um mero resultado da história, na verdade o terror é a história. É praticamente um personagem à parte, que se desenvolve ora de maneira visceral, ora poética, às vezes até mesmo cômica. Você não tem aqui personagens complexos, enredos bem elaborados, até mesmo porque essa não é a proposta de Livros de Sangue. Na verdade, a beleza do terror de Barker, ela consiste principalmente na simplicidade e na crueldade dele. No fato, como eu falei anteriormente, do terror ser o elemento central, o elemento primordial daquela história. Não é o resultado de um conjunto de ações dos personagens, mas sim a ação em si. Diferente da maioria dos escritores da época, o Barker não usa a tensão gradual para criar aquele clima na história até chegar no ápice, no clímax dela. Nesse sentido, a abordagem dele é bem mais impactante, mas não pelo modo tradicional, não pelo medo em si. Até mesmo porque as histórias do Barker, elas não causam medo, mas chegam a causar um sentimento que pode ser pior do que o medo. Sabe? Um desconforto crônico, um incômodo constante por saber que existe o mal no mundo e que ele está por perto a todo momento e que nós não podemos simplesmente fazer nada. E essa expressão do mal, ela está presente a todo momento em Livros de Sangue, seja num personagem encarnado, seja num destino inevitável ou até mesmo num sentimento angustiante que permeia toda a obra. Nós, seres humanos, sempre conseguimos encontrar um ponto de apoio, de conformismo espiritual, principalmente na concepção cristã de redenção dos nossos pecados. Mas em Livros de Sangue essa concepção parece simplesmente não existir. Parece que nós estamos todos fadados eternamente ao fogo do inferno. E essa angústia existencial acaba sendo muito mais impactante e amedrontadora, até mesmo do que aquele terror gradual que eu falei que vai se insinuando até chegarmos no clímax e tudo mais, ou mesmo até pior do que o terror visceral, aquele terror graficamente impactante. Não que no livro nós não tenhamos esse tipo de terror, nós temos e aos montes. É o tipo de livro que se você torcer, sai sangue, sabe? E pelo fato de ser algo nesse contexto ficcional inevitável, quando você termina de ler o livro, você tem a impressão que os personagens, eles simplesmente aceitam os destinos deles, os destinos trágicos deles. Mais do que isso, esses personagens, eles parecem abraçar o destino deles, numa verdadeira ode, numa verdadeira comemoração ao horror e ao macabro ali nas obras do Barker. Isso fica bastante evidente, por exemplo, na última história, chamada Nas Montanhas, na Cidade. Essa história fala sobre uma guerra nada tradicional entre duas cidades. As pessoas dessas duas cidades, elas se juntam em um abraço coletivo, digamos assim, para formar uma criatura, uma espécie de gigante. E esses gigantes, eles começam a se digladiar, começam a lutar entre eles, e eu não vou contar, obviamente, o resto da história para não estragar a surpresa de vocês. Mas a impressão que essa história passa é meio que como se ela coroasse todo esse sentido que eu falei das pessoas abraçarem literalmente o terror. Elas abraçam o terror em um nível físico, onde elas se abraçam e formam gigantes para batalharem, e também abraçam o terror num sentido mais amplo, num sentido mais metafórico, como se fizesse realmente parte da vida delas, como se fosse algo necessário à vida delas. E em meio a isso tudo, nós leitores ainda nos damos ao luxo de nos depararmos com um conto chamado O Yattering e Jack. Eu já falei anteriormente um pouquinho mais sobre esse conto lá no Instagram, nos stories, mas eu preciso reforçar essa história aqui porque ela é muito boa. Esse conto narra a história de um homem que é assombrado por um demônio e é uma espécie de alívio cômico para o livro. Só que além de ser um alívio cômico, ele também é incômodo, porque ele é um falso alívio cômico. Essa história acaba nos trazendo uma falsa sensação de segurança, porque no final das contas a gente acaba descobrindo que não é uma história cômica, é uma história trágica. Mas aí nessa história a gente percebe que até mesmo no terror visceral, no terror imagético lá do Barker, com tripas, sangue, essa coisa toda, ainda há graça, ainda um certo alívio cômico, ainda há diversão nisso tudo. Embora, novamente, eu precise frisar que é um alívio mentiroso, é um alívio cômico onde o autor brinca um pouco com os nossos sentidos. É como se ele falasse assim, olha, respire,
tome um ar, porque agora a coisa vai piorar um pouco mais. Livros de Sangue já teve várias de suas histórias adaptadas para o cinema, rendendo clássicos como Candyman de 92, O Mestre das Ilusões de 1995 e até mesmo um episódio especial de Tales from the Dark Side, que adapta a história O Iate e Jack, que eu falei anteriormente. Em 2009, o filme Book of Blood, do diretor John Harrison, adaptou o conto que abre a primeira coletânea, O Livro de Sangue, e o último conto do sexto livro, intitulado Na Rua Jerusalém, que é uma continuação direta e um encerramento digno para uma das maiores coletâneas de terror de todos os tempos. Em 2020, outra adaptação foi lançada, agora pelas mãos do diretor Brandon Braga, com 3 histórias que se interligam. Livros de Sangue tem ao todo 225 páginas, capa dura e tradução do Paulo Rivieri. Como eu falei anteriormente, são ao todo 6 volumes, esse aqui é só o primeiro. Até o momento da publicação deste vídeo, a Darkside ainda não havia se manifestado sobre a publicação dos outros livros, mas eles provavelmente trarão todos aqui pra gente, e assim que surgirem as novidades com relação aos futuros lançamentos dessa coleção, eu publico aqui no canal ou falo lá no Instagram pra vocês. E se você se interessou por esse livro, eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo para que você possa estar adquirindo o seu exemplar. Lembrando que adquirindo o seu exemplar através dos nossos links, você ajuda o canal a se manter e a divulgarmos a literatura de terror aos 4 cantos do mundo. E este foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis. Não se esqueçam de acessarem o nosso site stevenking.com.br para saberem mais novidades, curiosidades, resenhas de livros, enfim, um vasto material aí sobre King e sobre a literatura de terror em geral. Nós também estamos nas redes sociais, vocês podem acessar o nosso perfil no Twitter através do link twitter.com/stevenking_br e também o Instagram através do link instagram.com/stevenking_br. No mais, desejo a todos longos dias e belas noites.